Então, boa noite a todos. Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar a função constante. Vamos lá, olha só. O que é função constante? Dada a função f de x igual a x mais b, quando a é igual a zero, a função é chamada função constante. Aí tem dois exemplos aqui embaixo. Ó. Esse aqui, ó, f de x igual a 2 e f de x igual a menos 2. Poderia escrever essa função assim, ó, y igual a 2. Mesma coisa. Essa aqui eu poderia escrever assim, ó, y igual a menos 2. Ó. Então, essa função não tem x. Por ela não ter x, que ela é chamada constante. A única função que tem essa característica, y igual a um número, é a função constante. Nesses exemplos aí, y igual a 2 e y igual a menos 2. Esse tipo de função é chamado função constante. Tá, mas aí é mais interessante a gente verificar geometricamente. Isto é, como vai ser o gráfico, como vai ser o desenho do gráfico dessa função chamada função constante. Então, é o que a gente vai ver. Então, vamos ver lá o primeiro exemplo. Olha aí, ó. Apareceu o gráfico. O gráfico da função constante é uma reta horizontal, uma reta paralela ao eixo do x. E como a função f de x igual a 2, olha aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o 2 aqui, ó. Tá aqui o 2, ó. É o 2. Então, o gráfico é horizontal, paralelo ao eixo do x, no 2. Exatamente no 2. Corta no 2 o eixo do y. E aí, todo gráfico que é uma reta horizontal é chamado de função constante. Eu vou já mostrar, já, como faz o passo a passo dessa função. Por hora, saber que o gráfico de função constante é horizontal. Por hora isso, mas eu vou mostrar como fazer o passo a passo dessa função. Assim, mostra a tabela da função, mas eu vou já mostrar o passo a passo de como construir o gráfico dessa função. Vamos para essa aqui, ó, essa função aqui, ó. Olha o gráfico dela. O gráfico dela, desse segundo exemplo aqui, ó, desse segundo exemplo. O gráfico também é uma reta, também horizontal. Ah, então função constante sempre será um gráfico, será uma reta horizontal, paralela ao eixo do x. E, diga-se de passagem, olha, a diferença dessa aqui, ó, para essa aqui, é que essa aqui é f de x igual a 2, 2 positivo. Aí o gráfico ficou para cima do eixo do x aqui, ó, cortando no 2 aqui, ó, no 2 positivo. Vem aqui. E esse segundo exemplo aqui, ó, f de x igual a menos 2, 2 negativo. E daí o gráfico também é horizontal, também paralelo ao eixo do x, só que o f de x é igual a menos 2. Então, o gráfico corta no menos 2, ó, lá para baixo, ó, para baixo do eixo do x. O 2 está para cá para cima, ó. O 2 estaria aqui no eixo do y. E o menos 2 está para baixo, ó, lá para baixo, abaixo do eixo do x. E aí o gráfico é uma reta horizontal que corta no menos 2. No menos 2 aqui, ó. O professor cortou no menos 2 porque a função é f de x igual a menos 2. É isso, é exatamente isso. E aqui, professor, nesse primeiro exemplo, cortou no 2 aqui, ó, no 2, porque a função f de x igual a 2. É isso, é exatamente isso. O primeiro exemplo, f de x igual a 2, o gráfico cortou no 2. O segundo exemplo, f de x igual a menos 2, o gráfico cortou aqui embaixo, ó, no menos 2. Pronto, isso é função constante. Sempre será uma reta paralela ao eixo do x, uma reta horizontal. Aí veja o número que está aqui, ó. Veja o número que está aqui, é onde vai passar essa reta horizontal. Só isso. Se o número que está aqui é positivo, essa reta vai ser acima do eixo do x. No número aqui, ó. No caso aqui foi 2. Corta aqui no 2. Se esse número bem aqui for negativo, a reta vai ser abaixo do eixo do x. No número aqui, ó. No número, no caso é menos 2, então a reta paralela ao eixo do x, horizontal, passa bem aqui, ó, no menos 2, bem aqui, ó, para baixo. Para baixo porque menos 2 é negativo. Tá. Aí, como construir? Vamos ver um exemplo.
como fazer esse gráfico, passo a passo, desenhar o gráfico. Um exemplo, questão 25 da apostila. Letra E. Construa no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes funções. E diga se é função crescente, decrescente ou constante. Olha a constante aqui, ó. Linear ou afim. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aí, ó. Letra E, h de x é igual a 3. Então toda função do primeiro grau, que a gente vem estudando em aulas anteriores, e a função constante também, a gente tem que fazer uma tabela. Começa por uma tabela. E aí, ó, aparece a nossa tabelinha aqui, ó. Sempre tem que ter essa tabela, professor, sempre. Aí a gente escolhe dois valores para x. Bom, eu escolhi 1 e 2. Em exemplos anteriores, de aulas anteriores, também eu escolhi para x 1 e 2. Esses valores de x somos nós que escolhemos. Nós que escolhemos. Então, escolhe o valor que quiser. Eu escolhi 1 e 2. Claro, eu vou escolher valores fáceis de trabalhar. Não vou escolher número alto, nem fração, nem número decimal, para não me atrapalhar. Então, x1 e 2 está ótimo. São números bem razoáveis de trabalhar. Aí, olha só. Quando x1, quanto é esse f de x aqui, ó? Ponto de interrogação. Quanto é esse f de x? Vejam uma coisa, olha. Essa função, ela não tem x aqui, ó, multiplicando o 3 aqui, ó. Não tem x vezes 3. Não tem x. Eu estou botando x aí de cor vermelha. Mas, na realidade, não tem x essa função. Tá? Eu vou apagar aqui, ó. Não tem x. Nem multiplicando e nem somando. Não tem. Tá? Então, por exemplo, mais x aqui, ó. Não tem. Não tem. Então, como eu falei, a função constante, ela não tem x. Eu vou tirar o x daqui, ó. Não tem x. Então, isso vai implicar em quê, professor? Não tem x, não dá para substituir valores de x, nem para multiplicar, nem para somar. Não dá. Então, quando x1, quanto é o f de x? Bom, se o x, que é 1 aqui, ó, não pode multiplicar esse número, não pode somar nesse número, então quando x1, o f de x vai ser o próprio 3. Aí, ó, o próprio 3. Aqui, ó, 3, ó. Esse 3 aqui, professor, esse 3. Quando x2, quanto vai ser o f de x? Vai ser o próprio 3. Continua o próprio 3. Por quê, professor? Porque, de novo, ó, essa função aqui, ó, não tem um x que some no 3, ou um x que multiplique no 3, não tem x. Muitas funções, elas são assim, né? F de x igual, uma semelhante a essa. Seria 3 vezes x. Olha aí, ó. Essa aqui, ela tem um x aqui, ó. Então, essa aqui, se eu fizesse uma tabela, x e y aqui, ó. Quando x1, pega o 1, põe aqui no lugar do x, 1 vezes 3, 3. E quando x2? Quando x2, pega o 2, põe aqui no lugar do x, ó. É multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. Então, tá aí a tabela, ó. Quando x1, y3. E quando x2, y6. Por que 6, professor? Porque o 2 foi posto bem aqui no lugar do x. Aí 2 vezes 3, 6. Tá, mas isso aqui é uma situação. Isso aqui é uma situação que ao lado do 3 aqui tem o x, e daí você pode multiplicar o número x da tabela aqui, ó. Como nós multiplicamos aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mas compara agora com esse aqui, com esse caso aqui, ó. Ao lado dos 3, aqui, ó, não tem x. Ah, então não pode multiplicar nesse caso. Não pode. Pode. Então, quando x1, f de x, 3. Mas quando x2, f de x, 3 também. Esse 3 aqui. Porque, nesse caso, não tem x aqui para o lado. Ó. Então, eu não posso multiplicar 2 por 3. E dá 6. Não posso. Nem somar, nenhuma operação. Porque essa função não tem x aqui, ó, para o lado do 3. Então, quando x1, f de x3. Quando x2, f de x3. Sempre dá esse valor 3. Sempre dá um valor. E aí, por esse sempre dar esse mesmo valor 3, que é chamada função constante. Esse 3, ele é constante. Daí o nome, função constante.
E aí, olha só, agora vamos para o gráfico. Vamos ver o gráfico aqui. Então, olha só, montar o gráfico. Como é que vai ser montado o gráfico? Olha o plano cartesiano aqui, ó. Aqui, ó. Vejam, no plano cartesiano, no eixo do x, que é esse eixo horizontal, já está 1 e 2 aqui, ó. Aqui embaixo. Professor, é esse 1 e 2 aqui, ó. Esse 1 e 2 aqui, ó. Do x, que vem para cá, para o eixo do x. É isso. 1 e 2 do x. É o 1 e 2 do eixo do x. E aqui no f de x é 3 aqui, ó. Todos dois são 3, né? Todos dois são 3. É esse número que também aqui, ó. No eixo do y, o 3, é também. Então, na tabela, os valores de x vão para o eixo do x. Os valores de f de x vão para o eixo do y. É isso. É exatamente isso. Não precisa botar o 3 duas vezes, põe só uma vez mesmo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar. Quando x1, f de x3 aqui, ó. Quando x1, f de x3. Então, a gente vai ligar aqui, ó, 1 no 3 aqui, ó. 1 liga no 3 aqui, ó. Tá aí o tracejado do 1 e o tracejado do 3. Tá aí, ó. Tracejado do 1, tracejado do 3. Liga como tá aqui, professor. 1, quando x1 é f de x3. Aí liga aqui, ó. 1, esse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Liga com esses tracejados. É isso, é exatamente isso. Aí, no encontro desses tracejados, marca o ponto. Tá aí, ó. O ponto. Aí, agora vamos para a linha de baixo aqui, ó. 2 liga no 3. Quando x2, f de x, 3. Então, vamos ligar aqui, ó. 2 vai ligar no 3 aqui, ó. No 3 aqui, ó. Então, vai formar um tracejado assim. 2 liga no 3. Tá aí, ó. 2 liga no 3. E no encontro desses tracejados, 2 e 3, marca o ponto. Tá aí, ó. 2 pontos. E por esses 2 pontos é que vai passar o gráfico. Tá aí, ó. O desenho do gráfico. Esse gráfico horizontal, tá na horizontal. É um gráfico paralelo ao eixo do x. Esse gráfico que é chamado função constante. Isso é função constante. A função constante, ela sempre vai ser assim. Um gráfico paralelo ao eixo do x. Pronto, está feito o desenho. Tá feito o que pede aí na 25, construindo o plano cartesiano gráfico. Está feito o gráfico, está aí o desenho do gráfico. Das seguintes funções, essa é a letra E, nós já fizemos em aulas anteriores, letra A, B, C e D. Então, estou fazendo um exemplo aí da letra E, mas já fizemos os itens anteriores. E diga se a função é crescente, decrescente ou constante. É constante, tá aí. Desenho o gráfico na horizontal chama-se função constante. Linear ou afim. Não, a função constante não tem essa classificação linear ou afim. Isso é constante mesmo. E aí já está aqui, ó, função constante. Está feito o gráfico da função constante. Isso é função constante. Baseado nessa explicação, 25, fica para você fazer a letra D, está marcado de vermelho aí, ó. Letra F e letra H da 26. Todas essas são função constante, professor. Letra D, letra F e letra H são função constante. Todas essas são função constante. Então, eu já estou falando que a letra D, a letra F e a letra H, o gráfico, ele vai dar uma função constante. Vai dar um gráfico que é uma reta paralela ao eixo do x, ou uma reta horizontal, tanto faz. Então, é para fazer letra D, letra F e letra H, essa atividade, tá bom? Professor, e as demais? Letra A, B, C, E e G. Essa nós já fizemos em aulas anteriores. Como eu falei, só faltava a função constante. Então, essas outras, nós já fizemos em aulas anteriores, eu mostrei exemplos e deixei como dever essas outras. A, B, C, E e G, tá bom? Eu não assisti a aula, professor. Eu posso estar postando o vídeo da última aula, onde eu ensinei a fazer essas outras, tá? Hoje foi só função constante, esse é o dever para fazer. Tá, aí olha só, baseado nisso, eu vou resolver a questão 27. Isso aí já é o finalzinho da apostila, tá? Se vocês olharem lá, já são as últimas páginas. Aí eu vou fazer algumas.
Aí, olha só, a questão 27. Observe o gráfico abaixo. E aí, olha, um gráfico de revista. Revista Época aqui, ó. Revista Época. Então, é muito comum nas provas de vestibulares, do Enem, por exemplo, se recortar um gráfico de revista. De qualquer revista. Aí foi Revista Época. Poderia ser revista Veja. Poderia ser qualquer revista. E colar na prova, baseado no gráfico, e fazer uma pergunta. E a resposta está na tua frente. Vai da tua habilidade de interpretação. Então, é isso que a gente vai explorar nessa questão 27. Então, olha o que diz. Responda. Letra A. De que trata o gráfico? Identifique as variáveis envolvidas. Letra B. Qual foi o período em que a taxa de fecundidade se manteve praticamente constante? Ó, acabamos de ver função constante. É aquela que é horizontal. Acabamos de ver isso. Letra C. A partir de que data a função é decrescente? E letra D. Em que período a taxa de fecundidade reduziu em 50%? Então, vamos fazer cada um. Vamos separar aqui, ó, só a letra A. Aumentei o gráfico aí, tá maiorzão. Letra A, de que trata o gráfico? Olha, se você olhar aqui no cabeçalho do gráfico, olha aqui, ó, menor crescimento da população. Então, do que trata esse gráfico? Menor crescimento da população. Essa é a resposta. Aí, ó, já está embaixo a resposta. Menor crescimento da população. Então, professor, a resposta estava no gráfico. Como o senhor disse, a resposta está na nossa frente, vai da nossa habilidade de interpretação. É exatamente isso, a resposta está aí. Está aqui o título, ó, menor crescimento da população. É disso que se trata esse gráfico. Identifique as variáveis envolvidas. As variáveis, olha, as variáveis são o que fica no eixo do X. Professor, mas esse gráfico não tem eixo do X, nem eixo do Y. É verdade, não tem, ó, não tem mesmo. Mas a gente pode desenhar aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso eixo do X, aquele eixo horizontal. E para cá é o eixo do Y, ó, aquele eixo vertical. Difícil desenhar o vertical aqui, tá? Vai ser um pouquinho torto. Mas é só um esboço, ó. Esse aqui é o eixo do Y, o eixo vertical. Tá? O eixo do X é o eixo horizontal, o eixo do Y é o eixo vertical. Esse gráfico não tinha eixos, eu que estou colocando. Mas para que o senhor está colocando, professor? Porque é justamente no eixo do X e no eixo do Y que ficam as variáveis. Ele pergunta aqui, ó, identifique as variáveis envolvidas. Em outras palavras, ele está perguntando o que está no eixo do X e o que está no eixo do Y. No eixo do X aqui, ó, nesse eixo horizontal, a gente tem anos aqui, ó, 1940, 1950, 1960. Ah, então no eixo do X é tempo até 1999. No eixo do X é tempo em anos. Pronto, já respondeu uma variável, a variável X. Agora vamos ver a variável Y. A variável Y, aqui no eixo do Y, olha, é o seguinte. Cada número desse aqui que está no gráfico, 6,2, bem aqui, ó, 6,2, 6,3, 5,8, cada númerozinho desse, ele tem uma representação, esses números têm uma representação no eixo do Y. Como assim, professor? Eu vou já mostrar. Esse 6,2, ó, tem um ponto bem aqui, ó. Então, esse ponto, ele tem um tracejado que desce aqui, ó, para 1940, que é o valor de X. E tem um tracejado que vai para o eixo do Y aqui, ó, para cá, ó, para a esquerda, ó. E o valor no eixo do Y é justamente esse 6,2. Esse número que está aí, bem aqui no ponto aqui, ó. Esse número que está aqui é o número que fica aqui, ó, no eixo do Y. 6,2. Esse outro aqui, ó, 6,2 também, ó. Tá aqui o ponto dele, ó. Então, desce um tracejado para cá, para o eixo do X, que é 1950, o valor de X. E para o eixo do Y, também é 6,2, por coincidência, né? Os dois primeiros aí são 6,2. Mas esse terceiro aqui, ó, ele é 6,3. Opa, já não é 6,2, já é um número diferente. O 6,3 tem um ponto aqui, ó. Tá bem aqui o ponto, ó.
Também desce um tracejado para o eixo do X, que é 1960. E vai um tracejeado lá para o eixo do Y, para cá, ó. E aí aqui no eixo do Y é o 6,3. Vamos ver esse próximo aqui, ó, 5,8, ó, esse aqui, ó, 5,8. Tem um valor de X, ó, tá aqui o ponto do 5,8, fazendo um tracejado para baixo aqui, ó, o valor de X dele é 1970. E tem um valor de Y, ó, fazendo um tracejado aqui para o lado, ó, lá no eixo do Y, é 5,8. Que é esse número aqui, ó, 5,8. Então, professor, o que é esses números 6,2? Já deu para ver que eles têm representação no eixo do Y. 6,2 está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. 6,3, esse aqui, ó, está bem aqui, ó. 5,8 está bem aqui, ó. E assim por diante, tá? Eu poderia botar 4,4 também lá, ó. Bem aqui, ó. 4,4, ó. Ficaria bem aqui, ó. Ah, cada númerozinho desse tem uma representação no eixo do Y. É isso, é isso. E aí, o que é esses números, professor? 6,2, 6,3, 5,8, 4,4, 2,9. Isso aí é a taxa de fecundidade. O número de filhos por mulher. E aí está mostrando, olha, em 1940, a média era essa. As mulheres tinham 6,2 filhos. Professor, mas não existe 6,2 filhos. Tem que ser 6 filhos ou 7 filhos, mas 6,2 não. Mas é uma média, tá bom? É uma média, daí não é um número inteiro. É um número quebrado, 6,2. É uma média de todas as mulheres brasileiras. E daí dá esse número quebrado, não dá exato. Em 1950, 6,2. Em 1960, cresceu, 6,3. Quando foi em 1970, começou a cair, ó, 5,8. Então as mulheres passaram a ter menos filhos. 1980, 4,4. 1991, 2,9. E a última data que está aí no gráfico, 1999, 2,3. Então está diminuindo o número de filhos por mulher. É isso. Então, esses números significam taxa de fecundidade. E está aqui no texto, ó, taxa de fecundidade. Ah, está no texto, né, professor? Já está escrito aí. Está escrito taxa de fecundidade. Então, quais são as variáveis? No eixo do X, tempo, em anos, né? 1940, 1950, e assim por diante, até 1999. E no eixo do Y, que são esses números aqui, ó, 6,3, 6,2, 5,8, que é justamente a taxa de fecundidade. Então, quais são as variáveis? Tempo, que está no eixo do X, e taxa de fecundidade, que está no eixo do Y. Então, essa é a resposta. As variáveis são aquelas que ficam nos eixos, eixo do X e eixo do Y. Eixo do X é tempo, em anos, e aí está aí a resposta, ó, tempo em anos, tempo em anos. E no eixo do Y, taxa. Eu botei cada númerozinho lá no eixo do Y, taxa, e aí está respondido. De que trata o gráfico? Menor crescimento da população, identifica as variáveis envolvidas. Tempo em anos e taxa. Tempo e taxa. Então vamos para frente, ó. Letra B. Qual o período em que a taxa de fecundidade se manteve praticamente constante? Acabei de ver função constante. É aquela função que o gráfico é horizontal. Só fazer um esboço aqui, ó. O gráfico é assim, horizontal. Eixo do X, eixo do Y. É 1940 e 1950? 1940 até... É esse pedaço aqui, né? Eu vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Daqui até aqui, né? Daqui, ó. Daqui até aqui. Então, todo esse pedaço, vamos ver aqui para baixo. 1960, aqui embaixo, ó. E para cá, 1940. Então, começa a função constante em 1940 e vai até 1960. Então, esse período que fica praticamente, né, não exatamente, mas praticamente
constante. Não é exatamente que deu uma subidinha, bem aqui, ó, 6,2 subiu para 6,3. Então, não é exatamente, mas é praticamente constante. Período. Esse período aqui, ó, 1940 a 1960. Então, bora ver a resposta. Está aí, ó, de 1940 a 1960. Veja, de novo, a resposta está na nossa frente. Vai da nossa habilidade de interpretar. Assim que cai função nos vestibulares, no Enem, inclusive. Vamos para a próxima. Letra C. Letra C. A partir de que data a função é decrescente? Função crescente é aquela assim, ó. Essa é a função crescente. Crescente. A função decrescente, ela é ao contrário. Ela é assim, ó. Essa é a função decrescente. Então, você olha pela inclinação. Claro, aqui é o eixo do X, tá? O eixo do Y. E esse aqui é o gráfico, ó. Esse é crescente. Aqui é o eixo do Y, aqui é o eixo do X, e esse aqui é o gráfico, ó. Decrescente. Então, a inclinação, crescente e decrescente. E aí, pergunta o texto. A partir de que data a função é decrescente? Aqui, a segunda é decrescente, tá? Decrescente. Decrescente. Então, decrescente é essa inclinação aqui, ó. O segundo desenho aqui que eu fiz. Então, é esse gráfico aqui, professor. É essa inclinação que é decrescente. É isso, tá? É quando a taxa de fecundidade ela começa a cair, isto é, as mulheres passam a ter menos filhos. Então, a partir de quando as mulheres passam a ter menos filhos? Então, começa a decrescer bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vou riscar de novo, ó. É aí quando começa a decrescer, as mulheres passam a ter menos filhos. Então, qual é a data? É só ligar aqui para baixo, ó, é 1960. Então, resposta. A partir de que data a função é decrescente? 1960. Está aí a resposta, ó, a partir de 1960. Pronto. Está feito. Essa questão podia ser uma questão de geografia. Né? Também, as questões de geografia no Enem é dado um gráfico, é feita uma pergunta, a resposta está na tua frente, vai da tua habilidade de interpretar o gráfico. Letra D. Entre que período a taxa de fecundidade reduziu em 50%? Como é reduzir em 50%? Uma loja, um telefone celular, qualquer lá, está R$ 1.200. Promoção, desconto de 50%. Então, de R$ 1.200, para quanto vai esse telefone? Ele vai cair a metade do preço, né? Se o desconto é de 50%, ele vai cair pela metade. Se ele custava 1.200, ele vai para 600. Então, quando diz assim, ó, a taxa de fecundidade reduziu em 50%, em outras palavras, está dizendo assim, ó, caiu pela metade. Beleza. Então, a gente tem que olhar aí dois valores que um seja a metade do outro. E aqui, ó, a gente tem um valor 5,8, ó. Tem um número aí que é a metade dele. Quem é a metade de 5,8? 2,9 é a metade de 5,8. Ora, se 2,9 é a metade, 5,8, então nesse período caiu em 50%. E cair pela metade é justamente reduzir em 50%. Então vamos ver a pergunta. Entre que período a taxa de fecundidade reduziu em 50%? Quer dizer, período aqui, ó, embaixo, que a gente vê o tempo, ó, 1970 a 1991. Foi o período, o tempo. Então, caiu pela metade de 1970 a 1991. Em questão aí de 21 anos, caiu pela metade o número de filhos que as mulheres passaram a ter. Então, vamos ver. Aí, ó, a resposta. De 1970 a 1991, a taxa de fecundidade caiu pela metade. É o período que, mais incisivamente, as mulheres ingressam no mercado de trabalho e aí passam a ter menos filhos. Né? Aí os professores de geografia sabem contar melhor do que eu essa parte aí. Tá? Eu analiso só o gráfico. Só a parte gráfica. Então, está respondido, de 1970 a 1991, tá? Esse período aqui, ó.
caiu pela metade, caiu de 5,8 para 2,9, ou seja, uma redução de 50%. Mais uma, vamos fazer outra questão, 28, questão 28, uma questão do Enem. Uma outra questão, essa é de marcar, tá? Então, vamos lá. E professor, e aí nesse gráfico tem constante, crescente, decrescente, tem tudo que a gente estudou de função nas últimas aulas. Então, vamos ver. Enem 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico, olha aí, gráfico. Ah, então função cai assim, professor, nas provas, como prova do Enem. É dessa forma. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, aqui está falando da velocidade de um veículo. Então, olha, ora a velocidade, olha esse pedaço aqui, ó, é constante. Esse pedaço aqui, ó, é constante, né? Acabamos de ver a função constante, é essa função que é horizontal. Então, velocidade constante, quer dizer, o veículo fica sempre com a mesma velocidade, nesse período aqui, ó. Aí depois a velocidade aumenta, ó, que é o pedaço crescente, então está crescendo a velocidade. Isto é, o motorista pisou no acelerador e aumenta a velocidade. Depois, olha, a velocidade do automóvel começa a decrescer, ó, diminuir. Quer dizer, o motorista foi pisando no freio. Depois, olha, a velocidade ficou constante, ó. Pegou um trecho livre, né? Aí a velocidade fica constante. Depois, olha, a velocidade cresce, o motorista acelerou, aumentou a velocidade. Depois a velocidade decresce, ó. Prova de trânsito, né? O motorista acelera, freia e cai de novo a velocidade. Aí depois está um trecho livre, aí ele vai numa velocidade constante. E aí, olha, a velocidade aqui, ó, caiu bastante. E olha aqui, ó, chegou a zero aqui, ó. E ficou um pedaço aqui, ó, a velocidade zero. Bem aqui, ó, zero, ó. Lá embaixo aqui, ó. Mas como isso, professor, velocidade zero? Sei lá, ele parou no semáforo. Fechou o semáforo e aí o veículo vai a velocidade zero. Ele está parado lá no semáforo. E depois, abriu o semáforo, aí a velocidade começa a subir de novo, ó. Então, tudo que a gente está estudando, de função, crescente, decrescente, função constante, tudo está aí nesse gráfico. Tá, vamos à pergunta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Como é imóvel, professor? Parado. Quantos minutos o veículo ficou parado? Imóvel ao longo do intervalo total analisado. Se o veículo está parado, né, ele está imóvel, está parado, quanto é a velocidade dele? Se ele está parado, a velocidade dele é zero, né? A velocidade dele não tem velocidade, é zero. Então, é bem aqui, ó, o zero, ó. Esse ponto aqui, ele é zero tanto para o eixo do x quanto para o eixo do y. Então, bem aqui é o zero aqui, ó. E o gráfico, ele existe aqui no zero, ó, bem aqui nesse pedaço aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse pedaço, a velocidade é zero. E aí pergunta, quantos minutos o veículo ficou parado? Foi esse pedaço aqui, ó, que a velocidade foi zero. Vejam, no eixo do X aqui tem o tempo, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ó, tá aqui, ó, tempo, ó. Então, no eixo do X, o que está no eixo do X aí, professor? É tempo. Tempo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, tempo em minutos. E o período que a velocidade foi a zero, esse aqui, ó, o pedaço, o intervalo que a velocidade foi a zero, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ou seja, do tempo 6 até o tempo 8. E aí a pergunta é, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Ora, do tempo 6 para o tempo 8, quanto tempo foi? Qual é a alternativa aí embaixo? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que vocês acham? Qual é a letra?
quanto tempo o veículo permaneceu imóvel, quanto tempo o veículo permaneceu parado. Dá para ver aqui, ó, que a velocidade foi a 0 nesse trecho aqui, ó, do tempo 6 a 8 aqui, ó, nesse intervalo a velocidade foi a 0. De 6 a 8, quanto mede esse intervalo? De 6 para 8? Mede 2, né? Mede 2, porque 6 mais 2 dá o 8. Então, esse pedaço aqui, ó, esse intervalo de 6 a 8, ele mede 2. Então, o veículo ficou imóvel durante 2 minutos. E aí tá aí, ó, letra C. Tá aí, ó, letra C, 2 minutos. O veículo ficou parado nesse intervalo aqui, ó, de 6 para 8 minutos. Ora, 6 minutos para 8 minutos, se passaram 2 minutos. É a resposta dessa questão do Enem, letra C. Letra C. Está aí, ó, função crescente, função decrescente, função constante, tudo que a gente estudou nessa questão. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer mais outra aqui, ó. Vou fazer só mais uma que vai estourar meu tempo, tá? Questão 29, também do Enem. Também fala aí de constante, que é aquela função horizontal. E crescente, decrescente. Então, vamos ver. Um reservatório com água, por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que, em litros por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minutos. É o seguinte, ele está falando aí de um reservatório. Poderia ser uma caixa d'água. E ele fala de uma torneira que enche, né? A torneira enche a caixa d'água. E ele fala de um ralo. O texto fala de um ralo que vaza água, que sai a água. Então a torneira enche e o ralo sai a água. Tá, é isso que está falando no texto. E aí o texto também põe dois gráficos. Um da torneira, também aqui, ó, e um do ralo. Aí vamos analisar esse gráfico. Ó. Aqui no eixo do X está o tempo, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Em todos os dois gráficos, tá? Aí a torneira, olha, a torneira, o enchimento fica, olha, constante aqui, ó, constante. E depois, ó, bem aqui, ó, começa a decrescer. Como assim, professor? Começa a decrescer a vazão da torneira. Quer dizer, a água começa a ficar fraca. Começa a ficar fraquinha. E vai decrescendo. E depois, olha, fica constante o enchimento. Quer dizer, não oscila, nem fica mais forte, nem fica mais fraca. Fica sempre uma vazão. Daí ela é constante. E depois, olha, no tempo 20, começa a decrescer, começa a ficar mais fraca a água, ó, da torneira. Agora, analisando o ralo. Olha só, esse trecho aqui é crescente, ó. Quer dizer, está saindo muita água. É ralo aí. O segundo gráfico é o do ralo. Está saindo muita água. Está crescendo, está saindo mais água. Depois, olha, a vazão pelo ralo fica constante aqui, ó. Depois começa a crescer. De novo, ó. Quer dizer, está saindo muita água. E depois fica constante. Então, tanto a torneira como o ralo, ora cresce, ora fica constante. Beleza. Aí vamos ver o que o texto pede. Em qual intervalo de tempo, em minutos, o reservatório tem vazão constante de enchimento? Em qual intervalo de tempo, em minutos, o reservatório tem vazão constante de enchimento? E aí aparecem as alternativas. Olha só. Professor, mas constante para qual deles? Para a torneira ou para o ralo? O texto não fala. O texto não fala. Vazão constante de enchimento, mas para quem? Para a torneira ou para o ralo? Se o texto não fala, então é para os dois. Então eu tenho que ver qual é o intervalo de tempo que é constante para os dois ao mesmo tempo. Então vamos analisar. Olha só. 5 a 15. Vamos analisar. Primeiro 0 a 5. É constante aqui, ó. 0 a 5 é constante aqui, ó, para a torneira, ó. Tá? Esse pedaço aqui é constante, ó. E 0 a 5 para o ralo não é constante, é crescente. Ah, então furou. 0 a 5 não é 0 a 5. Vamos analisar de 5 a 10 aqui. 5 a 10 é constante aqui para a torneira, ó. Estou riscando aqui, ó. E 5 a 10 é constante para o ralo também aqui, ó. Ah, 5 a 10 é constante para os dois.
para a torneira e para o ralo. Então, está parecendo que é de 5 a 10, mas bora analisar o resto. 10 a 15 não é constante aqui para a torneira, ó. Decresce aqui, ó. Não é constante para a torneira. Então, não é 10 a 15, já furou. Bora ver esse aqui. 15 a 20 é constante aqui, ó, para a torneira. Bora ver para cá. 15 a 20 não é constante aqui, ó. É crescente para o ralo. Então, não é de 15 a 20. E o último 20 a 25 é decrescente aqui, ó, para a torneira. Então, não. Então, qual é o intervalo de tempo que é constante para os dois ao mesmo tempo? 5 a 10. 5 a 10. Então, a alternativa é letra B de bola. Está lá embaixo, ó. Letra B de bola, de 5 a 10. É constante para os dois, tanto para a torneira quanto para o ralo, tá? Dá para ver bem aqui, ó. 5 a 10 aqui, ó. E 5 a 10 aqui, ó. Tanto para a torneira quanto para o ralo. Constante é esse segmento horizontal. Pronto. Então, cai função constante no Enem, professor? Cai, tá aí, ó. Mas como é que cai? Tá aí. É assim que cai. Lá não vai cair assim, desenho gráfico. Porque não dá para desenhar. É ao contrário, ele já te dá o gráfico pronto, como vocês estão vendo aí na frente de vocês, e se faz uma pergunta. E a resposta está na tua frente. Vai da tua habilidade de olhar e ver aí qual o pedaço que é, por exemplo, né? Esse exemplo aí, constante para os dois. Pronto, e marca. É assim que cai no Enem. É só uma questão mais de leitura, de interpretação. Isso é o Enem, é assim que é o Enem. Tá bom? Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais questões com vocês, mas terminou meu tempo. Esse já é o finalzinho da apostila. Se vocês olharem lá na apostila, são as últimas páginas, tá? Daí para frente já ficam pouquinhas questões. E é bem aqui que a gente termina essa apostila de função do primeiro grau. Aí na próxima aula eu vou liberar o teste de recuperação, como eu já falei lá no início da aula. Assunto, professor: função constante, função crescente, função decrescente, função afim e função linear. Que é baseado nessa aula e na última aula que eu vou postar de novo o vídeo lá no grupo. Então, só 2 aulas, essa que eu acabei de dar e a aula anterior que eu vou postar de novo o vídeo gravado lá no grupo. Basta assistir essas 2 aulas que dá para fazer a prova de recuperação. A prova de recuperação vale 10. Tá bom? Quem não sabe a sua nota, me procure no WhatsApp que eu dou a nota, tá bom? E é isso, baseado nessas 2 aulas que é a prova de recuperação de vocês. Boa noite, então, e bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite.